Bom dia, bom dia! Bom dia com muito amor, com muita alegria, com muita presença de Jesus! Oh, glória a Deus! Julie Menes aqui hoje, dia 17 de junho de 2024, com a nossa palavra com propósito de hoje. E eu quero falar com você hoje sobre a importância de agir na hora e no momento certo. Essa palavra, ela traz para nós uma direção, um direcionamento, e eu creio e declaro, já declarei e declaro novamente em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus é conosco e Ele está aqui à frente de tudo. Cada vez mais, menos, Senhor, em nome de Jesus. Menos de mim, mais de Ti, Papai. É mais do Senhor aqui, é a presença dEle que prevalece, é a direção do Espírito Santo de Deus que prevalece. Não são aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, ou deixo de pensar, ou deixo de achar, mas aquilo que, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus quer nos falar nessa manhã, para o nosso dia de hoje. E hoje nós podemos ver, através dessa palavra, a importância de saber agir na hora e no momento certo, diante dos acontecimentos das nossas vidas. Sejam eles acontecimentos, podemos falar, de repente, mais simples ou mais desafiadores, não importa. Tudo tem a hora certa e o momento certo para que possamos falar, para que possamos agir, para que possamos fazer. Nós não podemos deixar passar muito tempo, que é o procrastinar, mas também não podemos ser antecipados, né? Querer aí atropelar o carro na frente dos bois. E através dessa palavra a gente aprende muito sobre essa questão de sabermos a hora certa de fazer o que tem que ser feito. A nossa palavra está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E aqui nessa palavra, versículo 16 também, tá? Capítulo 16, versículo 16. Olha que bênção. Fala sobre um dia em que Paulo e Silas estavam buscando ali um lugar de oração. E aí eles encontraram no meio do caminho uma escrava que ela tinha um espírito que predizia o futuro. Então ela era tida como escrava e usada ali por aqueles seus donos como vidente para predizer o futuro das pessoas, e assim eles ganhavam dinheiro com isso. E ela ganhava muito dinheiro para seus senhores, que é o que a palavra diz, com essas adivinhações. Só que quando ela encontrou Paulo e Silas e todos que estavam com eles, ela começou a gritar que esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Por quê? Porque a verdade é que essas pessoas, né, que fazem isso, elas têm dons que nós todos temos dons que o Senhor nos entrega. E nós precisamos ter muito cuidado como profetas do Senhor, porque tem gente que tem o dom, né, de profeta bem mais forte do que outras pessoas. E nós precisamos buscar muito discernimento no Senhor, para não falarmos aquilo que está na nossa mente, que está nas nossas emoções, mas de fato falarmos em nome de Jesus somente aquilo que o Espírito nos diz. Então, como profeta do Senhor, é algo que eu oro muito e falo, Senhor, que o discernimento, que a verdade venha do Teu Espírito todos os dias para mim, que todas as vezes, porque antes, eu senti de compartilhar isso aqui com você, antes eu corria, né, desse dom que o Senhor me entregou como profeta do Senhor. Eu, há muitos anos atrás, eu não queria falar ou fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus me direcionava. Eu ficava um pouco com medo, receosa, mas aos poucos eu fui buscando no Senhor, fui tendo intimidade com Ele, fui obedecendo, e hoje, para mim, graças a Deus, eu falo aquilo que o Senhor me direciona, que eu preciso falar para a pessoa, seja um direcionamento, seja de fato, algo que o Senhor me use como profeta, uma profecia, sempre buscando muito direcionamento e discernimento no Senhor, amém? Então, se você é uma pessoa que o Senhor te usa como profeta dele aqui nessa terra, busque sempre isso, Senhor, que eu esteja sempre alinhado com o teu Espírito. E por quê? Porque o profeta, eu comecei falando sobre a hora certa, né? O profeta, ele precisa saber a hora certa de falar, o momento certo de falar. Às vezes nós estamos em determinado lugar
lugares e o Espírito Santo de Deus vai e nos mostra algo. Não significa que nós temos que falar naquele momento. Existem coisas que sim, é para aquele momento, mas existem coisas que nós precisamos ter a certeza no Senhor e o Espírito Santo fala assim, agora. Não, não é agora. Vai ter um momento oportuno. Isso acontece bastante comigo. Vai ter um momento oportuno em que eu vou te usar para você trazer essa profecia ou esse direcionamento para essa pessoa. Então, isso já aconteceu tanto com pessoas que Deus usou na minha vida em particular, quanto quando Ele quer me usar na vida de alguém, entende? Então, essa mulher, imagina o desespero também, vamos falar emocionalmente falando, dessa mulher que foi aí, que era escrava desses homens. Então, ela viu ali, olha para você ver, eita glória, aleluia Jesus, olha para você ver a maneira como ela encontrou de ser liberta. Talvez nem ela mesma sabia que na verdade, é porque como Deus conhece cada um de nós, na verdade verdadeira, que ela fazendo aquilo ali, ela seria liberta. Então ela, a gente não sabe se ela fez propositalmente para ser liberta, ou se é porque ela sentiu fortemente de fazer, ou se for no ar vamos falar assim, de acusação do espírito, de querer expor aqueles homens. Aqui a palavra ela não é clara referente a isso, mas fala que ela seguia eles e ficava gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o evangelho da salvação. E aí ela continuou fazendo isso por muitos dias. Só que um dia Paulo ficou muito indignado, porque ele se viu assim, estressado, né? Essa mulher não para de falar isso. E aí ele voltou-se. Olha só que forte isso. Voltou-se e disse ao Espírito em um dia, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E aí ele identificou que era o quê? Que era o Espírito usando aquela mulher para expor eles, certo? Então a gente já descobriu o que é. Ok. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Olha a autoridade. Mas como tudo na vida tem a permissão do Senhor, aquela mulher estava sim sendo usada por aqueles homens para ganhar dinheiro com adivinhação, mas como o espírito queria perturbar, usava ela para ficar perturbando Paulo ali e os seus amigos, porém também foi uma maneira de libertá-la. Ou seja, Deus pode usar circunstâncias vistas que não são boas para nos libertar de algo, ou seja, ali ela fazia algo que não era benéfico, mas o Senhor permitiu que aí Paulo fez o quê? Que aquela mulher fosse liberta. Então Paulo voltou lá, expulsou aquele demônio, ele deixou ela. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E aí eles expuseram ali Paulo e Silas e, levando-os aos magistrados, disseram que estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Deixa eu te dizer uma coisa, não se fala mais daquela mulher aqui. Não se fala mais daquela mulher aqui. Ela pode até ter sido usada por um espírito imundo para expor Paulo e Silas, mas a verdade é que o Senhor faz milagre até nas circunstâncias difíceis, até nas circunstâncias desafiadoras, em qualquer circunstância. Mas precisou de um homem de autoridade como Paulo. Muitas vezes precisa de um homem ou de uma mulher de autoridade para ir lá e resolver uma situação simples assim. Aqui para Paulo foi uma situação que ele falou assim, não, já chega dessa mulher toda hora. Por que ela continuou? Insistentemente, ela não parava. E até que Paulo foi lá, tirou aquele espírito imundo dela. E eles pagaram preço? Pagaram, porque eles eram homens de Deus. Pagaram preço por isso sim, mas eles também foram justificados pela fé. Porque o que aconteceu depois? Eles foram expostos, eles foram presos. Mas num determinado momento, olha só, ele soube a hora, porque foi depois de dias.
Ele soube a hora de ir lá expulsar aquele espírito imundo daquela mulher. Aquela mulher foi liberta. E depois eles foram presos, porque eles foram acusados, porque os caras não conformavam com o que tinha acontecido. Então eles foram presos e nessa prisão, num determinado momento, eles começaram a orar. Começaram a buscar no Senhor, Paulo e Silas ali buscando no Senhor. O que aconteceu? Aconteceu como se um terremoto. Aconteceu um terremoto naquela prisão. E aí o guarda pegou e falou assim, meu Deus do céu, a hora que o guarda viu, falou assim, eu vou me matar. Eu vou me matar porque já era agora, os prisioneiros fugiu tudo e eu tô lascado. E antes que aconteça alguma coisa comigo, antes que eu sofra, eu vou, porque ele já sabia como era a lei. E aí na hora, eles gritaram pro carcereiro. Olha que forte isso. Olha que forte isso, porque quando Paulo e Silas começou a orar, as correntes foram soltas. Eu quero te dizer, olha o poder em nome de Jesus que tem na oração. Correntes são soltas. Um lugar fechado, uma prisão foi abalada por um terremoto. Porque Deus é Deus que faz por aqueles que o buscam, por aqueles que oram. Por mim e por você que estamos buscando nele, em nome de Jesus, amém? Então, Paulo e Silas pegou e falou pra ele assim, ei, não, calma aí. Eles falaram pra ele, não se mata não, nós estamos aqui, nós estamos todo mundo aqui. E aí o guarda pediu uma luz, eles estavam todos lá. E ele falou pra ele assim, o que eu posso fazer? O guarda falou pra ele, o que eu posso fazer pra recompensar vocês? E sabe o que eles disseram? Eles não pediram nada de material em troca, eles pediram assim, creia no Senhor Jesus e vocês serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora na noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados, aleluia. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Gente, olha isso. Deus usa situações mais inusitadas do mundo para libertar vidas. E nessas situações inusitadas, o Senhor nos inclui a mim, inclui a você como filhos, com que temos o nosso chamado para libertar vidas. Deus usou Paulo para ir lá e orar em nome do Senhor Jesus Cristo e libertar aquela mulher. E depois levou ele para uma situação ainda mais desafiadora numa prisão, para que aquele guarda e toda a casa dele fosse liberta. Começasse a crer no Senhor Jesus. Ei, o Senhor quer nos usar assim, para que possamos chamar pessoas para crer no Senhor, para que sintam a glória dele. E aí aconteceu que depois, quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com essa ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Aí Paulo, na hora certa, olha que forte isso. No momento certo, olha o que Paulo disse: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente. Eles deram piti antes, no momento em que eles foram presos? Não, porque eles sabiam que ia ter agir de Deus ali. Então, no final, na hora certa, Paulo veio, como se diz, com creme de la creme. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos cidadãos romanos e fomos envergonhados. E agora vocês querem que a gente saia daqui quietinho, caladinho? Não, não é assim que funciona, não. Agora querem nos livrar de nós secretamente, não. Venham eles mesmos nos libertar. Ou seja, olha a justificação pela fé de Paulo e Silas. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, deixa eu te dizer uma coisa, Deus levanta as pessoas certas na hora certa, no momento certo. Paulo e Silas eram romanos.
E por que você acha que Deus levantou eles como romanos, como para servir ao Senhor e estando naquele lugar? Para ganhar aquelas pessoas de coração endurecido de lá, e que porque caso isso, como aconteceu aqui, acontecesse, eles estariam justificados, que eles estariam andando conforme a lei dos homens e a lei de Deus. Porque como eles andaram conforme a lei dos homens, olha que coisa mais eficiente isso daqui. Quando a gente anda conforme a lei dos homens, como Paulo e Silas fez aqui, eles se permitiram, eles foram açoitados, eles foram presos, mas eles oraram, o milagre de Deus aconteceu e depois, no momento certo, Paulo se posicionou, falou, pois é, nós somos romanos, agora vocês vêm fazer as coisas do jeito certo. E eles ficaram esbabacados, as autoridades. E aí vieram para se desculpar diante deles e conduzindo para fora da prisão. Pediram-lhes que saísse da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para onde? Para a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e encorajaram. E então partiram. Ou seja, a gente só segue para uma próxima missão quando a outra missão está concluída. Concluiu uma missão, vai para a próxima. Concluiu outra missão, vai para a próxima. Porque Deus, ele é um Deus organizado. Amém? Glória a Deus. Então, essas autoridades precisaram vir, pedir perdão para Paulo e Silas, se reconciliar com eles. Olha só, eles foram justificados pela fé. E aí, eles continuaram o trabalho deles. Foram para a casa de Lídia. Olha que bênção. A mesma Lídia que abriu as portas da sua casa para aqueles homens de Deus, fizeram uma reunião lá para a galera continuar firme no propósito com o Senhor. E aí sim, depois que eles foram, ou seja, eles souberam agir na hora certa, no momento certo, no dia certo, da maneira como deveria ser. Com certeza, depois de buscar o Senhor em oração. Então, quando nós buscamos em oração, como buscamos, falamos, Deus, é isso, Deus, eu tô aqui, e agora? O que eu vou fazer? Nós temos um direcionamento vindo dele. Porque dele, para ele são todas as coisas. Amém, aleluia? Então, fique firme. Você é justificado no Senhor pela fé. Se nós estamos andando corretamente, se você anda conforme a lei dos homens, você pode ter certeza que a lei de Deus, a justificação do Senhor vai vir sobre a sua vida. Aleluia! Que essa história venha nos fortificar nessa segunda-feira, venha nos fortalecer em nome de Jesus para que possamos continuar o nosso chamado, o nosso propósito no Senhor, firmes no nosso trabalho, no nosso lar, em tudo que nós fizermos. Amém? Glória a Deus. Não existe perfeição, existe edificação para nós. Perfeito é só Deus, mas para nós existe edificação. E que em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré você possa se permitir ser edificado, ser edificada no Senhor todos os dias da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que você possa saber a hora certa, o momento certo para agir diante de cada situação. Que o Espírito Santo de Deus seja o seu companheiro e combine com você sinais maravilhosos, maravilhas para te mostrar o que sim, o que não, o que nunca, o que você deve fazer, como você deve fazer. Eu declaro em nome de Jesus que os seus ouvidos estão atentos e fluidos para o falar do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia! Tenha uma semana abençoada. Eu vou pedir para você compartilhe a nossa palavra, curta aí com joinha. Vamos aumentar o nosso canal porque nós somos uma família com propósito no Senhor, uma família que está buscando edificar o nosso espírito, edificar a nossa alma, trazer cura para as emoções, edificar o nosso corpo para que possamos estar cada dia mais fortes, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Até amanhã com a graça do Senhor. Tchau, tchau.